Olá, queridos alunos. Lembram que nós tivemos duas aulas sobre os domínios de natureza do Brasil, que nós chamamos também de os domínios morfoclimáticos. Procuramos entender a complexa região amazônica, com todos os seus desafios, com todos os seus potenciais. E depois percorremos as trilhas do Cerrado brasileiro, a savana mais biodiversa do mundo. E nós combinamos que o próximo passo, que a próxima área que seria trabalhada, os mares de morros, o domínio dos mares de morros. Como é que vocês estão antes de começar? Estão bem? Lembram que eu quero que agora você não fique só me escutando. Eu quero que você pegue a sua apostila, seu caderno, que você roteirize a aula. Vamos lá? Pegou caneta, pegou papel, organiza, sistematiza o que eu estiver falando, roteiriza isso, coloca as palavras mais importantes. É fundamental que a gente não fique apenas ouvindo, vendo, mas que a gente, junto, você e eu, que a gente possa construir hoje um conjunto de tópicos, de soluções, de problemas ambientais, onde você aí vai desenvolver esse roteiro. Você vai fazer um esboço. E que tal depois construir um mapa conceitual? Um mapa dos principais tópicos, o domínio dos mares de morros. Vamos começar pensando o seguinte: os mares de morros abrigam cerca de 150 milhões de brasileiros. Lembrando que a população do nosso país é de cerca de 211 milhões de habitantes. Então é incrível, é o domínio de maior pressão demográfica, é a área de maior concentração populacional. Eu tenho aí o maior peso absoluto, então no aspecto de população absoluta, mas também a maior concentração relativa, a maior densidade demográfica fica exatamente nessa fachada oriental do Brasil. Quando nos referimos ao domínio dos mares de morros, nós vamos começar aqui, olha só, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. É a fachada oriental do nosso país. Oriental significa a porção leste, a porção banhada aqui pelo Atlântico. Estamos no Atlântico Sul. A margem que o Brasil ocupa é uma margem continental passiva. Por que passiva? Lembram? Porque passiva classificamos a nossa margem continental do Atlântico Sul, que banha a costa brasileira, porque fica numa posição intraplaca. Ficamos bem distante da borda da placa sul-americana. Então, aqui é exatamente a área, esse é o espaço, essa é a área no qual nós vamos estudar, que nós vamos trabalhar hoje. E eu tenho que rememorar aqui o mapa geral dos domínios morfoclimáticos, na cor verde, a região da Amazônia, grande domínio amazônico, na cor laranja, o domínio do Cerrado. Nós vamos trabalhar esta área aqui, veja que começa aqui no Rio Grande do Norte e que vai até o norte do Rio Grande do Sul. Então, pega praticamente quase toda a região costeira do Brasil. E aqui eu coloquei a imagem do professor Aziz Abissaber, né? Isso, o autor do estudo dos domínios de natureza do Brasil. Então, o professor Aziz Abissaber, grande geógrafo, grande geomorfólogo, ele desenvolveu esse mapa
a partir de pesquisas sobre interações entre fatores naturais como o clima, o relevo, a vegetação, o solo. Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, é o estudo mais integrado das paisagens naturais, os elementos que constituem uma paisagem. Então, primeira coisa, tá aí, né? Com a caneta, com o papel. Vou te contar um segredo. Bem baixinho, tá certo? Vou falar bem baixinho. Essa é uma das paisagens de maior, provavelmente no Brasil, aquela que possui os maiores impactos ambientais. É aquela, portanto, que apresenta os maiores desafios de gestão política, de gestão civil. É uma paisagem bastante degradada. Lembram que eu comecei dizendo que eu tenho aí a maior pressão populacional. A maior concentração humana fica exatamente onde nós vamos começar a estudar. E, infelizmente, essa relação sociedade-natureza, ela é pautada muito no imediatismo, em ações predatórias, estão deixando um legado de grandes áreas degradadas, devastadas. Então vamos lá, domínio dos mares de morros, fazendo uma síntese. Primeiro dado que eu quero que você escreva aí. Esta área, ela é submetida a um clima tropical úmido, um tropical oceânico, ou tropical litorâneo. E essa expressão tropical oceânico litorâneo já revela a influência do fator maritimidade, a proximidade com a costa, a influência de uma corrente oceânica que é a corrente do Brasil, com águas quentes, que contribuem com o aumento da pluviosidade aí. Esta área, ela sente direto o efeito dos ventos alísios, principalmente dos alísios de sudeste. Então, eu tenho um clima tropical oceânico. E eu falei tropical litorâneo, tropical costeiro, como expressões sinônimas. Essa é uma região onde não há, digamos, uma estação seca. As chuvas, elas são suficientes. E quando ocorrem chuvas suficientes, predomina o intemperismo químico. Predomina o intemperismo químico porque as chuvas são suficientes. Então, a primeira coisa que você anotou da nossa aula é isto. A condição climática é tropical, significa que é uma condição quente, com chuvas suficientes. Portanto, prevalece a decomposição rochosa química, o intemperismo, que é a decomposição química, a ação das águas das chuvas nas rochas. Predomínio de intemperismo químico. Essa região de calor e umidade, ela é responsável pelo desenvolvimento de uma vegetação fantástica, a Mata Atlântica. Então, nesta área, nós vamos ter uma vegetação que é uma floresta tropical de encosta, o bioma da Mata Atlântica. Vejam que aqui é uma síntese. Então, para construir um mapa mental, os mapas conceituais, você vai colocando exatamente esses termos que distinguem, que diferenciam das outras paisagens do Brasil. Se o clima é tropical oceânico, se a vegetação é uma vegetação de Mata Atlântica, de bioma Mata Atlântica, os solos desta parte do Brasil tornam-se bem especiais, porque são solos férteis.
Lembram? Lá na Amazônia, os solos são pobres, são muito lixiviados. No Cerrado, os solos são muito pobres, são muito laterizados, são ácidos. E agora, onde nós estamos estudando, nós estamos vendo que aqui nessa região dos mares de morros é uma região com manchas de terras férteis. São latossolos porque são solos bem desenvolvidos, são solos profundos e férteis. Mas, Amália, lembra aí, quais são esses solos? Nós temos o solo de terra roxa, encontrada aqui também, que é um solo de origem vulcânica, e no Nordeste brasileiro predominam o solo chamado de massapê, que é um latossolo de cor mais escura, de uma tonalidade mais cinza. Ambos os solos são argilosos, que é o ideal, lembram? Os solos argilosos são melhores do que os solos de textura arenosa. Ótimo, trabalhamos, já vimos 3 tópicos: a condição climática, a condição vegetacional e a condição de solos. E depois desse, o 4º tópico, lembra? Não se preocupa muito, a malha tá pequeno aqui, as letras estão pequenas, mas eu estou reforçando, repetindo o que tem aqui. Então, o 4º tópico é a estrutura geológica. Os mares de morros são feições de relevo. É uma fisionomia de um planalto cristalino, um planalto colinoso. Então, a estrutura geológica, ela é formada pelos terrenos mais antigos, que nós chamamos de núcleos cratônicos. Terrenos, olha, com mais de 600 milhões de anos. Mais de 600 milhões de anos, vou te perguntar, qual é o tempo geológico há mais de 600 milhões de anos? Vamos lá? Pensou? Terrenos pré-cambrianos. Muito bem. Então, tudo que tem mais de 600 milhões de anos, nós vamos para o tempo geológico mais profundo, o tempo do pré-cambriano. Então, estes planaltos mamelonizados, esses planaltos colinosos, desenvolvem-se sobre uma estrutura geológica cristalina, as rochas mais resistentes. E eu coloco aqui, para iniciar logo nesse primeiro bloco, onde nós falamos de 4 tópicos, né? Isso só a partir dessa parte, a partir da síntese, é de que nós estamos estudando uma área que é classificada como um hotspot. É uma área biodiversa, a mais ameaçada de extinção. Foi o primeiro hotspot nacional. Lembrando que o conceito de hotspot, de pontos quentes, ele tem um conceito de hotspot geológico, que é uma área de vulcanismo ativo, e aqui nós estamos trabalhando o conceito ecológico. Então, quando eu falo assim, olha, qual o conceito de hotspot ecológico? É um sistema biodiverso, um sistema ecológico biodiverso na iminência de extinção. Então, o que é que está ameaçado de extinção? A nossa Mata Atlântica. E aqui nós vamos ter essa imagem, eu acho fantástica. O que é que vocês acham dela? Dar uma olhada. Olha o relevo colinoso. Olha as vertentes que nós chamamos convexas, essa convexidade. Presença de vales onde os rios também vão contribuir para esculturar o relevo. Então eu tenho aqui as vertentes convexas, os topos são arredondados, então a gente vai ter muitas vezes pães de açúcar, que a gente chama de mamelonização também, meias laranjas, são todas expressões de
Planaltos que muitas vezes nós chamamos de regiões serranas, as serras brasileiras, as terras mais altas. Então, quando eu combino condições climáticas chuvosas, um clima úmido, mais uma estrutura geológica cristalina, com uma rocha impermeável, as águas das chuvas vão esculturar o relevo, formando esse relevo, olha que linda essa imagem, esse relevo serrano, esse relevo mamelonizado. A Serra do Mar, que vai do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, funciona como uma barreira. Olha, as barreiras orográficas. Então, nós vamos ter ao longo dessa região, né, isso, planalto, um grande planalto, é um planalto cristalino, que funciona como uma barreira natural para que as massas de ar formadas sobre o Atlântico Sul cheguem nessa região. Olha os ventos aqui, as massas de ar, os ventos, que são os ventos, digamos, os alísios de sudeste, essa massa de ar forçosamente sobe. E aqui, quando ela sobe mais, ela provoca uma condensação e uma precipitação. Então, aqui nós temos um tipo de chuvas chamadas chuvas orográficas. O vento, o tipo de vento, são os ventos constantes, os alísios de sudeste. A massa de ar que se forma aí é a massa tropical atlântica. Então, a MTA, ela é responsável pelas chuvas orográficas que ocorrem aqui nessa região mamelonizada, desenvolvendo a mata, olha o nome, Mata Atlântica, uma floresta que vai homenagear o nome do oceano, o Oceano Atlântico. E aqui eu tenho uma imagem aérea, é como se estivéssemos sobrevoando a Mata Atlântica. Essa imagem eu fiz questão de colocar para que vocês entendam o que eu terminei de falar aqui na distribuição das massas de ar. Aqui eu tenho, olha, a massa tropical atlântica. Observe que tanto no inverno como no verão é uma massa de ar bem regular, é uma massa de ar bem constante. E a área que nós estamos estudando, ela sofre principalmente influência da MTA, da massa polar atlântica no inverno, a MPA, que é a massa polar atlântica, aquela massa de ar que se origina lá na região subantártica, é a única massa de ar fria. E ela aqui provoca alguns fenômenos climáticos, como as frentes. Olha aqui, a massa equatorial continental no verão, ela também interfere, contribuindo com chuvas. Lembram de um fenômeno chamado os rios voadores da Amazônia, que chegam nessa região, contribuindo com o aumento da pluviosidade. Então aqui, olha, fenômeno dos rios voadores, que faz com que essa região aqui seja uma região mais úmida, mesmo próxima aqui, cortada pelo Trópico de Capricórnio, eu tenho uma região mais chuvosa, porque no verão a MEC, a equatorial continental, é a massa de ar mais importante, mais influente. Ótimo, então aqui eu tenho essa imagem, ela é extraordinária. A distribuição das massas de ar mais importantes que atuam no nosso território em relação à estação verão, em relação ao inverno. E aqui eu coloquei o que eu estava comentando com vocês há um minuto atrás. A massa tropical, que é a MTA, a tropical atlântica, quando encontra a MPA, que é a polar atlântica, formam frentes. A palavra frente é sempre indicador de chuvas, chuvas frontológicas.
instabilidade atmosférica. E uma imagem de satélite como esta, a instabilidade se expressa através dessa grande nebulosidade que vocês estão vendo aqui. E aqui eu tenho um climograma. Precisamos sim, a cada paisagem, estudarmos os climogramas. Então, na área do domínio, toda essa região costeira, eu tenho 2 climas. O tropical de altitude e o tropical úmido. O tropical de altitude, ele está exatamente nessa região mais o sudeste. O sudeste brasileiro, ele possui o maior conjunto de terras altas do Brasil. Porque no nosso país, nós não temos nenhuma área que chegue a 3.000 metros de altitude. Mas nessas áreas aí do sudeste, nas regiões serranas, nós sabemos que a condição de temperatura do ar é mais amena. Eu tenho aí um clima de altitude, com médias temperaturas. Então vejam que no meados do ano a temperatura declina muito. Já no clima tropical úmido, aqui, por exemplo, no Nordeste brasileiro, nós vamos ter, em meados do ano, se fosse Recife, Maceió, Salvador, o que nós percebemos? O regime pluviométrico é de outono e inverno. Então, meados do ano, nós vamos ter uma coluna de chuvas maior. Então, vejam que esse é o clima tropical costeiro, tropical úmido, que é uma exceção. No restante do país, o regime de chuva será muito mais concentrado no verão. E olha que incrível. Aqui à direita, à minha direita, eu tenho um cenário atual. O que sobrou da floresta tropical, os resquícios da Mata Atlântica. E aqui, à minha esquerda, eu tenho a vegetação original da Mata Atlântica. Então, se a gente for bem otimista, Amália, o que é que sobrou da Mata Atlântica? O que você imagina? Qual área devastada desta, que é considerada uma floresta a mais biodiversa? Sabe por que ela tem mais biodiversidade por hectare do que a Amazônia? Porque ela tem uma posição geográfica azonal. Porque a Mata Atlântica se estende tanto em baixas como em médias latitudes. Então, as diferenças de solo, de clima, de relevo justificarão a maior diversidade de espécies e a maior, digamos, concentração de espécies do que a própria Amazônia, do que as florestas amazônicas. A Amazônia, ela está numa posição zonal, sempre ali numa área de baixas latitudes. Aqui não, eu vou estar numa área baixas latitudes, então numa zona tropical, e também a Mata Atlântica, ela é extratropical, ela se estende também na zona temperada do sul. Então, a nossa Mata Atlântica, vejam, eu te fiz uma pergunta, você já sabe a resposta? Vou tomar um pouco d'água enquanto você pensa aí. A Mata Atlântica, vamos ser otimistas, tenha 10%. O que sobrou? 10%. 90% da floresta oficialmente já foi derrubada. Derrubada pela implantação de lavouras comerciais como a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, como a atividade cafeeira na região Sudeste, como a expansão urbana industrial
lembram a maior concentração populacional, as grandes metrópoles, os grandes centros urbanos, os maiores complexos industriais do Brasil, nós vamos encontrá-los aqui nessa região dos mares de Morros. Essa é uma área de hotspot, que eu já tinha colocado esse carimbo. Então, se você não sabe ainda o conceito, anota aí. Hotspot é uma área de grande biodiversidade, tem que ter mais de 1.500 espécies endêmicas de flora e com alto risco de degradação ambiental. Então, tem que ter menos de 25% da área de sua vegetação original. E aqui eu tenho o mapa, no Brasil, são considerados, o primeiro hotspot foi a Mata Atlântica e o segundo, último hotspot, o Cerrado brasileiro. Então, o conceito de hotspot é este, é uma área de grande biodiversidade, de grande importância em termos de uma grande concentração de um banco genético, mas que esteja ameaçado de extinção. Na região dos mares de Morros, nós vamos ter bacias hidrográficas secundárias, anota isso. A região que nós estamos estudando, ela desenvolve-se sobre bacias hidrográficas secundárias, como a bacia do leste, a bacia do sul-sudeste, do norte e nordeste, são essas bacias secundárias costeiras. Olha aqui a importância das matas ciliares, que preservam os rios e que evitam o assoreamento. Então, as matas ciliares, elas são fundamentais em qualquer bioma que estejamos estudando. Lá na Amazônia, como nós chamamos, as matas de várzeas. Como é que nós chamamos no Cerrado? As matas galerias, as florestas galerias. E aqui, as matas ciliares também na Mata Atlântica, olha só que maravilha, as raízes seguram a terra das encostas, das margens e garantem o fluxo do rio. Se eu retiro a vegetação, olha, o rio vai ficar bastante assoreado. Então, lembrar que essa é uma área, essa área que a gente está estudando, que sofre grandes impactos ambientais. Que no período de chuvas que sejam aqui no Nordeste Oriental, chuvas de outono e inverno, ou chuvas de verão, nos primeiros meses do ano lá no Sudeste, as áreas de encostas ocupadas de forma desordenada, quando eu retiro a floresta, o que vai ocorrer? Eu vou ter um maior escoamento superficial das águas das chuvas, não é isso? E o escoamento é maior do que a infiltração e comumente ocorrem tragédias como essa, que nós chamamos de os movimentos de massa. Movimentos de massa. Movimentos de massa são nessas quedas de barreira, esses deslizamentos de encosta. Então, a encosta, ela naturalmente ela é protegida com a floresta. Quando eu a ocupo com moradias, eu termino obstruindo a área natural. No período de chuvas, terminam que pesa essa área da encosta de maior declividade, o solo fica mais pesado e desmorona. Lembrando que esse desmoronamento de encosta pode ser até natural, mas comumente ele é otimizado pelas ações humanas. Muito bem, eu já dei aqui a pista da próxima aula. Então, estuda essa área. Organiza, constrói um mapa conceitual. Mapa mental, conceitual, com os principais tópicos. Um grande beijo. Reveja todos os nossos conteúdos, dá para você assistir, rever de novo, ver as imagens. E eu te aguardo porque na nossa próxima aula
Nós vamos trabalhar uma região que eu sou encantada, as caatingas brasileiras, o domínio das caatingas. Grande beijo e até a próxima aula.